Oi pessoal, eu vim conversar com vocês sobre um terrorismo jurídico que estão fazendo aí na cabeça das mães acerca da positivação do abandono afetivo na legislação, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não existe nenhum motivo para que as mães se preocupem com a convivência com pais agressores ou com pais desrespeitosos, pais que violentam os filhos. Isso porque a própria legislação, a Lei 13.240, ela traz uma inovação no artigo 139 do ECA, dizendo que pode haver o afastamento cautelar desse agressor, seja um indivíduo que abandona afetivamente o filho, que negligencia os cuidados com essa criança de qualquer forma, inclusive afastamento cautelar da moradia. Então não é necessário que haja uma preocupação das mães no sentido de que a partir de agora os agressores, os pais ruins, a partir de agora eles vão propor ações querendo obrigar a convivência. Não, a legislação não diz nada disso e eu gostaria que você ficasse aqui porque existem muitos vídeos na internet que para viralizar eles demandam essas reações afetivas de medo, raiva, ódio, nojo, preocupação, para poder que haja mais views, né, mais visualizações, engajamento. Então eles lançam mão dessas reações afetivas, mas nessa seara, que é uma seara absolutamente delicada, né, em que há ali a defesa, direitos das crianças e dos adolescentes, direitos indisponíveis das mães. Eu acho que é uma seara que a gente não pode brincar. A gente tem que falar sério. Então vamos falar sério e esclarecer todas as dúvidas sobre abandono afetivo. A Lei 13.240, que entrou em vigor no dia 29 de outubro, portanto há pouquíssimos dias atrás, ela foi sancionada no dia 28, mas ela entra em vigor no dia 29, tá? Então a gente tem pouquíssimos dias da legislação e muitas pessoas falam muita besteira por aí, muita coisa errada. Apesar de ter sido positivado, ela integrou o ordenamento jurídico há muitos anos atrás. Por quê? Porque o ordenamento jurídico ele não é feito só da legislação, existe também a doutrina, a jurisprudência. E o STJ, desde o RESP, que é o recurso especial 1.159.242 de São Paulo, já previa a possibilidade, gente, de indenização por abandono afetivo. Não é algo novo, é algo de 2012, a gente tem 13 anos já conversando, dialogando sobre isso, sobre a possibilidade de responsabilização de indivíduos que abandonam afetivamente seus filhos. Então, a positivação, ou seja, foi escrito na legislação o abandono afetivo agora, mas era algo que já era previsto anteriormente, inclusive com base no postulado normativo aplicativo da afetividade, que é ancorado no direito fundamental à convivência familiar, uma questão constitucional, um direito fundamental que está previsto na nossa Constituição. Não é algo novo, como se assombra, como se fala por aí, tá bom? A positivação é importante, por quê, Marina? Porque se já existia antes, para que essa legislação agora? A legislação, ela traz uma segurança jurídica para o jurisdicionado. Quem é afetado por indivíduos que abandonam afetivamente os filhos, vai poder agora ter uma previsão objetiva na legislação, dizendo o que é, como agir, como fazer, como produzir prova, e isso traz uma segurança jurídica, porque independe do entendimento do magistrado que esteja do outro lado. Por quê? Está escrito, está objetivo na legislação. Então, isso é um ponto positivo para as pessoas que precisam se valer do judiciário, tá bom? Uma outra questão que também assombra muitas mulheres é o fato de pais agressores ou que não nutrem afeto pelos filhos, a partir de agora, se sentirem no dever de propor ações. Ora, gente, esse dever, né, de assistência afetiva já existe há muito tempo, né? Já era algo que se falava há muito tempo. Isso não vai mudar o cenário de forma vertiginosa. Isso só vai trazer uma objetividade dentro do ordenamento jurídico. Então, para que haja responsabilização por abandono afetivo, primeiro, o que é um abandono afetivo? Acho que todo mundo sabe, né? O que é um abandono afetivo é uma omissão do dever de cuidado. Mas essa omissão é qualquer omissão? Ah, deixa, ele não vem em toda visita.
né? O judiciário determinou que ele deve ficar com a criança, mas ele não vem em toda visita. Ele negligencia em determinadas situações. Isso configuraria o abandono afetivo hábil à indenização? Não. Não. A jurisprudência sedimentada há muito tempo, desde 2012, ela já prevê, e a legislação agora deixa isso ainda mais claro, ela vem deixar isso mais evidente, de que essa omissão de cuidado ela tem que ser reiterada de forma injustificada. Tem que haver uma intenção, uma culpa daquele indivíduo, no sentido de que ele é demandado pela criança, a presença física dele é demandada pela criança, e sem nenhuma justificativa plausível, ele não comparece em situações de dificuldade, e ele não orienta muito bem aquela criança. Então, são situações, evidentemente, para acarretar uma indenização que tem que ser uma situação absolutamente grave, reiterada, injustificada, e tem que ser uma questão muito bem provada, sabe? Não é uma questão que se pode apenas abrir a boca lá e falar, não, eu fui abandonada afetivamente, sofri prejuízos, não tenho prova nenhuma, não tenho laudo, não tenho nenhuma comprovação efetiva de dano, de prejuízo, seja ele extrapatrimonial ou patrimonial, e vou pleitear no judiciário. Não é. Por quê? Porque o ônus da prova incumbe ao autor, ao indivíduo abandonado. Então eu preciso comprovar efetivamente no judiciário todos os prejuízos que eu sofri, tanto os psicológicos, os morais, né, os danos emocionais que eu sofri decorrentes desse abandono, como também os prejuízos materiais. Então, o que é que eu, como pessoa abandonada, posso pedir ao judiciário? Eu posso pedir ao judiciário uma indenização por danos morais e materiais. E dentro desses danos materiais, a gente tem 3 possibilidades, que são os lucros cessantes, os danos emergentes e a perda de uma chance. Então, os lucros cessantes, por exemplo, eu deixei de usufruir de uma bolsa que eu ganhei, porque o meu pai simplesmente se omitiu a assinar o documento, ele sumiu na época e era necessário que houvesse a assinatura dele e da mãe. É um exemplo. Uma outra possibilidade de danos emergentes, os prejuízos, os danos que eu tive que pagar a psicólogos, apenas um exemplo. Existem várias situações. Ou até a perda de uma chance. Eu perdi chances, eu poderia ter sido selecionada como uma jogadora profissional dentro de uma peneirinha, mas não pude participar, porque meu pai nem sequer assinou e era necessária a assinatura de ambos os genitores. Nesse caso, houve a perda de uma chance, era uma chance que eu teria e deixei de usufruir pela ausência, pelo abandono afetivo, tá? Além disso, pouco se fala no dano ao projeto de vida, né? Quando você tem prejuízos substanciais na sua vida, naquilo que você projetou para a sua vida em decorrência do abandono afetivo, mas aí seria uma discussão mais profunda para a gente ter. Essa questão da responsabilização ou não decorrente de ilícitos interfamiliares ou intrafamiliares é uma questão que vem sendo aprimorada pela jurisprudência, pela doutrina há muitos anos, porque a gente vem de uma doutrina, de um entendimento que leva a sério a tese do interspousal immunity, que diz o seguinte, é uma tradição anglo-saxã, que diz o seguinte, os ilícitos ou interfamiliares, eles estão imunes a indenizações, né? E a gente vê ainda isso nas escusas absolutórias previstas no Código Penal brasileiro, em crimes patrimoniais, nos quais os homens, muitas vezes, estelionatários, não são responsabilizados com base nessas escusas absolutórias. Mas falando de direito civil, a gente tem uma tradição anglo-saxã, né, com base nessa tese aí, interspousal immunity, no sentido de que os ilícitos intrafamiliares, eles devem ser relevados ou não ocasionam direito à indenização. Então a gente vem evoluindo no sentido de prever, não, ilícitos familiares também rendem ensejo à indenização, como essa questão do abandono afetivo. Mas não é nada novo, não é nada que, surgiu agora. Velho, já se fala nisso daí, há séculos, certo? E a competência
para a proposição de ações que versem sobre abandono afetivo são da vara de família, competência absoluta. A prescrição de 3 anos, a gente tem que levar em consideração a axio inata, né? A partir do momento que a pessoa se dá conta daquele abandono afetivo, dos prejuízos que sofreu. Normalmente, essa prescrição começa a correr a partir do momento que a pessoa se dá conta do prejuízo, a partir dos 18 anos ou a partir da emancipação. Você ficou com dúvida? Se você ficou com dúvida, eu espero que você mande a sua pergunta para que eu possa melhor esclarecê-la. Vamos pensar junto, nada de terrorismo, nada de desespero. Essa legislação traz o abandono afetivo, traz a positivação do abandono afetivo, mas nada de novo, tudo velho, ó. Já se fala disso há muito, muito tempo. Obrigada.